Boa tarde novamente, quarto ano. Estamos indo para a nossa segunda aula de hoje. Já concluímos a nossa aula de matemática, agora nós vamos para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula é na disciplina de ciências, tá bom? Iremos utilizar o nosso livro didático, tá bom? Que é onde vocês fazem o acompanhamento dos conteúdos através do livro didático, tá? Então, pegue o livro didático de vocês e abram lá na página 220 do livro didático. Muito bem, estamos iniciando mais um capítulo da nossa disciplina de ciências, tá bom? E é o capítulo 6. Qual é o nosso tema de hoje? Vocês já visualizaram aí no livro didático de vocês? Sim, né? Relação entre seres vivos, relações entre os seres vivos. Vocês sabiam que os seres vivos se relacionam? Sim, né? Todos nós sabemos. E nós temos o texto, façam a leitura. Pode não parecer, mas os seres vivos estão em constante interação, seja com o ambiente, seja com outros seres vivos. Isso porque eles não vivem isolados no ambiente. Como será que ocorre essa interação? Eles trazem benefícios ou prejuízos para os envolvidos? E é isso que nós vamos descobrir hoje, tá bom? Faça uma observação dessa ilustração. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um tubarão, né? Um tubarão, parece que ele está comendo um lobo marinho. Qual é a relação existente entre o tubarão branco e o lobo marinho representado na fotografia? Qual é a relação? O que vocês acham? Qual é a relação, hein? É uma relação alimentar, tá bom? É uma relação alimentar. O tubarão está se alimentando do lobo marinho. Nesta relação, qual é o animal beneficiado e qual é o animal prejudicado? Bom, o animal beneficiado é o tubarão, porque ele está se alimentando. E o prejudicado é o lobo marinho, porque está servindo de alimento para o tubarão, tá bom? Você acha que esse tipo de relação ocorre entre outros seres vivos? Sim, ocorre, né? Tem os seres vivos que se alimentam das plantas, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Nós, seres humanos, nos alimentamos de outros seres vivos, como o boi, o frango, ou nos alimentamos de frutas, tá bom? De plantas, e existem outras relações dessa forma, relação alimentar. E nós vamos ver como funciona essa relação no nosso livro didático, tá bom? Avancem na página do livro didático de vocês e vão lá para a página 222 do livro didático. Nessa página 222, nós temos as relações alimentares entre os seres vivos, tá bom? Está descrito. Como nós já vimos, os seres vivos, eles podem interagir com o ambiente e com os outros seres vivos. Essas interações podem ocorrer de diferentes maneiras, como por meio da alimentação. É uma relação, tá? As plantas, elas interagem com o ambiente para produzir o seu alimento, tá bom? As plantas, elas são consideradas, tá bom? Seres vivos produtores, tá bom? Ela é um ser vivo produtor, porque ela própria produz o seu próprio alimento. E como é que ela faz isso? Ela obtém a sua alimentação através da luz solar, tá bom? Da água e o gás carbônico. E como é que a planta se alimenta? Nós estudamos na outra aula, através do processo de fotossíntese, né? Ela recebe a luz solar e transforma em alimento, tá bom? Então, a planta é considerada um ser vivo produtor, porque ela produz o seu próprio alimento. Já tem outros seres vivos que eles precisam se alimentar de outro ser vivo para conseguir a energia que ele precisa para a sua sobrevivência, tá bom? Ele não produz o seu próprio alimento, que é o caso do cavalo, do leão, o que mais? Do urso, tá? São exemplos de animais que se alimentam de outros. O ser humano, nós não produzimos nosso próprio alimento, nós nos alimentamos de outros seres vivos para conseguirmos obter a energia que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Aí nós temos aqui a nossa imagem no livro didático. Observe a imagem aí no livro didático de vocês, que é uma representação, já pode ser uma representação da cadeia alimentar, que vocês vão ver. A cadeia alimentar é a representação da alimentação, como ocorre a interação alimentar
dos seres vivos. Nós temos o primeiro ser vivo, que é o capim. O capim, como nós já vimos, ele é um ser vivo produtor, porque ele produz o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. E o capim precisa de quê? O capim, ele precisa do sol. O sol é a fonte primária em uma cadeia alimentar. Ele é o primeiro, porque é a partir dele que os outros seres vivos vão se alimentando, tá bom? Então, nós temos o capim, que é o primeiro. Em seguida, nós temos o segundo, que é o animal preá. O preá é um animal que ele se alimenta do capim, tá bom? E através dessa alimentação do capim, ele obtém do capim a energia necessária e os nutrientes para o seu desenvolvimento. O preá, então, é considerado um ser vivo. O que? Ele é considerado um ser vivo consumidor, porque ele não produz o seu próprio alimento, ele consome outro ser vivo, a energia de outro ser vivo para obter a energia, os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. No caso, ele se alimenta do capim, tá bom? O preá. Então, ele é considerado um ser vivo consumidor. Nós temos o terceiro, que é a sussuarana. A sussuarana, ela se alimenta do preá. Através da alimentação do preá, ela obtém a energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, significa que a sussuarana também é um ser vivo consumidor. Ela consome outro ser vivo para obter a energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, professor, o preá e a sussuarana são seres vivos consumidores, sim, só que na cadeia alimentar eles possuem, é claro, posições diferentes. Por quê? O preá, ele é considerado um ser vivo consumidor primário, primeiro, porque todo ser vivo consumidor que se alimenta de um produtor, ele é considerado um ser vivo consumidor primário. Observe que o preá, ele se alimenta de um ser vivo produtor que produz a sua própria alimento, que é o capim. Então, por isso, o preá é considerado um ser vivo consumidor primário. Já a sussuarana, ela se alimenta a partir do ser vivo consumidor primário. Então, todos os seres vivos que se alimentam do ser vivo consumidor primário é considerado um ser vivo consumidor secundário ou terciário, tá bom? Todos os seres vivos que se alimentam de um ser vivo primário, de um ser vivo consumidor primário, é considerado um ser vivo consumidor secundário ou terciário, tá? E nós temos a quarta sequência. A quarta sequência, nós temos os decompositores. Os decompositores são todos os seres vivos microscópicos que consomem os restos dos outros seres vivos, como da sussuarana aqui, olha. Os seres vivos microscópicos decompositores são os que consomem os restos dos outros seres vivos para obter a energia e os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Que no caso dos decompositores, eles consomem os restos da sussuarana, do preá, do cavalo, de todos os outros seres vivos. Tudo certo até aí? Então, nós observamos que existe uma cadeia alimentar. Cada ser vivo serve de alimento para o outro ser vivo. Nós iniciamos pelo capim, que é o produtor, produz seu próprio alimento. Nós temos o preá, que é o ser vivo consumidor primário, que consome o produtor, ou seja, se alimenta do produtor. Nós temos o ser vivo consumidor secundário ou terciário, que é a sussuarana, que se alimenta do ser vivo primário. E nós temos os decompositores, que se alimentam de todos os outros seres vivos, tá bom? Então, vocês podem ir acompanhando, realizando a leitura no livro didático de vocês, tá bom? Que no livro didático de vocês está bem mais explicadinho. Aí nós vamos seguindo no nosso livro didático, tá bom? Então, nós vimos que a cadeia alimentar envolve a transferência de energia e nutrientes entre os seres vivos, tudo bem? Os nutrientes, eles são transferidos para os seres vivos da fonte de alimento, através da fonte de alimento, tá? Então, todo ser vivo se alimenta de outro ser vivo para obter a energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Tudo bem até aí? Agora, nós vamos observar como ocorre essa transferência de energia.
Tá, em uma cadeia alimentar, o sol, como eu já falei, ele é a fonte primária de energia, porque é dele que surge a primeira energia e é liberada para os outros seres vivos. Nós iniciamos pelo capim. O capim, ele utiliza a energia da luz solar que ele obtém através do processo de fotossíntese e essa energia fica armazenada no capim. O preá e os outros animais que se alimentam do capim, que se alimentam do ser vivo produtor, que é o capim, as plantas, ele vem e consome o capim. Quando ele consome o capim, ele obtém parte dessa energia, mas é parte dessa energia, porque outra parte da energia já foi perdida através de forma de calor. Não está toda a energia ali no capim. Uma parte já saiu através da forma de calor, sobre a forma de calor. E só um pouco o preá consumiu. Quando outro animal vem e se alimenta do preá, que aqui nós temos um exemplo da sussuarana, mas pode ser outros animais que se alimentam do preá. Eles comem o preá e obtêm parte dessa energia, tá bom? Obtida do capim, tá? Então, quanto mais essa cadeia alimentar vai passando de animal para animal, essa energia, essa quantidade de energia, ela vai diminuindo. Lá na sussuarana, a sussuarana já pegou um pouco da energia, já foi perdida. Do capim perdeu um pouco, do preá perdeu um pouco, e da sussuarana já pegou só um pouco. E da sussuarana, nós vamos ver que da sussuarana, o ser vivo que vai se alimentar da sussuarana, os decompositores, eles já vão obter pequena parte dessa energia solar, tá bom? Então, nós sabemos que quando vai passando de animal para animal, essa energia, ela é perdida, desperdiçada. E nós temos aqui na página 226 uma ilustração. Eu quero que vocês observem essa ilustração. Nessa ilustração, nós temos uma teia alimentar. Professor, o que é teia alimentar? A senhora estava falando de cadeia alimentar. A teia alimentar é a junção de várias cadeias alimentares, porque existem animais que ocupam diferentes cadeias alimentares e por isso forma a teia alimentar. A teia alimentar é a grande, que envolve várias cadeias alimentares. Nós temos aqui, ó, primeira, que é sempre iniciado pelo capim, que é ele que produz sua própria energia. Aí vem todos os animais que se alimentam do capim. Aí todos os animais que se alimentam do animal que se alimentou do capim. Então, as setas, elas estão indicando aqui como ocorre o processo, tá bom? E observe como um animal serve de alimento para o outro. E algumas vezes, um único animal serve de alimento para vários animais. Ou se alimenta de vários animais. Por isso, é a cadeia alimentar, tá bom? Então, observe e realize a leitura cautelosa no livro didático de vocês. É importante que vocês não somente assistam os vídeos, mas que vocês também realizem a leitura no livro didático e assistam a aula, para depois completar a atividade, tá bom? Não basta só assistir a aula e completar a atividade, ou só completar a atividade, tá? Porque vocês assim não vão conseguir assimilar os conteúdos. As atividades, elas iniciam na página 227 e concluem na página 228. Na primeira questão, você vai observar a cadeia alimentar aquática, tá bom? No ambiente aquático. E em seguida, você vai ligar cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar. O papel, ele representa o papel de consumidor, produtor, consumidor secundário, terciário. Você lembra o que é produtor? Você lembra o que é consumidor? Você lembra o que é consumidor secundário, terciário? O que é decompositores, tá bom? Então, a partir dessa observação, você vai ver o que cada um representa nessa cadeia alimentar, tá bom? A dourada, ela é o quê? Um consumidor secundário, primário, ela é um produtor. Aí você vai ver que cada animal representa e você vai fazer a ligação. Qual a importância da fitoplâncton nessa cadeia alimentar? Aqui vocês observam que ela é o produtor, é através dela, ela é a primeira, tá bom? Ela é através dela que os outros animais obtêm a energia e os nutrientes. Já estou dando uma ajuda para vocês. Na próxima questão, você vai analisar a cadeia alimentar no ambiente abaixo. Lá nós temos na aquática e aqui vocês têm no cerrado, os animais do bioma do cerrado, tá bom? E você vai identificar no esquema acima duas cadeias alimentares. Vocês lembram que nós falamos que existem animais que ocupam duas ou mais cadeias alimentares? É o que vocês vão identificar aqui. Vocês vão ver. Sempre nós iniciamos pelas plantas, tá bom? Que a planta é o único produtor que produz seu próprio alimento. Aí depois da planta, qual é o animal que se alimenta da planta? E você vai colocar na primeira já está identificando, só tá o espaço para vocês colocarem a planta e está seguida dizendo que o gafanhoto se alimenta da planta. Qual é o animal que se alimenta do gafanhoto? E você vai colocar. Aí tem o animal que se alimenta do gafanhoto, que é a sussuarana. Já está também colocado no quadrinho.
Aí você vai ver o segundo, a cadeia alimentar. Tem a planta. E qual animal? Outro animal que se alimenta da planta que não seja o gafanhoto. E você vai observar o que está dizendo a setinha. Aí você vai colocar o nome do animal. E assim sucessivamente. Em seguida, você vai escrever o nome do ser vivo que se refere cada uma das afirmativas, tá bom? De acordo com as cadeias alimentares. Alimenta-se de insetos e serve de alimento para a sussuarana. Qual é o animal que se alimenta de insetos e serve de alimento para a sussuarana? Aqui nessa imagem da cadeia alimentar na página 228. Qual é? Aí você vai dizer, e assim sucessivamente nos outros quadrinhos. A C, você vai dizer qual o componente do ambiente que atua como fonte primária de energia em ambas as cadeias. Nós vimos que é o Sol, não esqueçam, tá bom? E a nossa atividade conclui aí, na página 228. Espero que vocês tenham compreendido, é um assunto muito importante, que é pedido lá no 8º, no 9º ano, em todas as séries em relação à cadeia alimentar. Qualquer coisa, não deixem de me mandar mensagem. Tchau, tchau e se cuidem!